Revisão em questões da Ação Civil Pública, Lei 7.347 de 85, para o concurso do TJPE 2025 e todos os concursos que cobram essa lei. Vamos fazer o estudo reverso, começando pelas questões e no final fazer aquela leitura estratégica dessa lei. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Questão 1, ano 2024, Banca IBFC, órgão TRF da 5ª Região, caiu para analista judiciário, área judiciária. A lei número 7.347 de 1985 disciplina ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da outras providências. Assinala a alternativa correta em que todos sejam legitimados para a propositura da ação civil pública. Você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder aqui para ganhar tempo. A alternativa correta é a alternativa B, que diz o seguinte: a sociedade de economia mista e a empresa pública. A alternativa A está incorreta porque disse aqui 2 anos, não, é 1 ano nos termos da lei civil. A alternativa C está incorreta porque disse aqui direito público externo, não. A alternativa D está incorreta porque a Polícia Federal não está dentro do rol dessa lei para propor a ação civil pública. Vamos ver agora aqui, meu guerreiro e minha guerreira, a fundamentação porque a alternativa B, que diz a sociedade da economia mista e a empresa pública. O artigo 5º, aqui está a lei, no final vamos fazer aquela leitura estratégica, a lei é pequena. O artigo 5º traz o rol, exatamente o rol de pessoas que tem legitimidade para propor ação civil pública. Diz o seguinte, o artigo 5º: tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, traduzindo aqui, a sociedade de economia mista e a empresa pública, a associação que concomitantemente a linha A esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. Aqui disse 2 anos nos termos da lei civil, não, é 1 ano exatamente. Falou associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. E a linha B inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Vibração total. Não tem Polícia Federal dentro do rol, meu guerreiro, minha guerreira, não tem Polícia Federal, vibração total. Vamos agora à nossa questão 2, exatamente ano 2022, Banca IBFC, exatamente caiu para analista advogado. No que se refere ao tema da ação civil pública, assinala a alternativa incorreta. Vamos ver agora, alternativa incorreta, você sublinha, circula, para não cair na pegadinha da IBFC. Alternativa A: a ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, correto ou incorreto. B: é cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos ou contribuições previdenciárias, correto ou incorreto. C: na ação civil pública admite-se ao juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo, está correto ou incorreto. D: na ação civil pública, a Defensoria Pública possui legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. E aí, qual das alternativas é incorreta? Aqui, para ganhar tempo, você já sabe, a alternativa incorreta é a alternativa B, que diz o seguinte: é cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos ou contribuições previdenciárias. Não, está errado, porque não pode ter tributos ou contribuições previdenciárias. A fundamentação você vê no artigo 1º, parágrafo único. E vamos ver daqui a pouco. A alternativa A, a fundamentação está no artigo 3º. A alternativa C está correta, a fundamentação no artigo 12. A alternativa D está correta, a fundamentação está no artigo 5º, inciso 2. Vamos ver agora o nosso artigo 1º, parágrafo único, porque está errado. Diz o seguinte aqui, meu guerreiro e minha guerreira, para o artigo 1º, e vem o parágrafo único aqui que diz o seguinte: não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos e contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos
de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Aqui diz o quê? Que é cabível? Não, não é cabível. Vamos ver agora a nossa questão 3, exatamente, nossa questão 3, ano 2022, banca IBFC, caiu aí para analista judiciário do Detran Amazonas. A lei número 7.347 de 1985, disciplina Ação Civil Pública, acerca das disposições legais sobre a ACP, assinala a alternativa incorreta. Olha, incorreta, sublinha e circula. Alternativa A, o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Correto ou incorreto? B, fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Correto ou incorreto? C, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Correto ou incorreto? Ou D, os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 15 dias ao Procurador-Geral de Justiça. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, qual das alternativas está incorreta? Da nossa alternativa D, você já sabe, a alternativa D está incorreta. É mesmo, Robson Concurso, exatamente, porque disse aqui que o prazo, os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 15 dias. Não é 15 dias, meu guerreiro e minha guerreira, é 3 dias, exatamente. A fundamentação está no artigo 9º, parágrafo 1º, que vamos ver daqui a pouco. Alternativa A está correta, fundamentação, artigo 5º, parágrafo 1º. Alternativa B, artigo 5º, parágrafo 2º. Alternativa C, correta, fundamentação, artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos ver agora o nosso artigo 9º, parágrafo 1º, porque Robson Concurso é tudo estratégico aqui, que diz o seguinte aqui, o nosso artigo 9º, parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidas sob pena de se incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Aqui disse 15 dias, IBFC gosta de prazo, decore o prazo aí, meu guerreiro, minha guerreira, exatamente que são 3 dias. Vamos agora a nossa questão 4, caiu aí, ano 2022, banca IBFC, porque a IBFC vai fazer aqui o concurso do TJPE 2025, fez em 2017 e vai fazer aqui em 2025 o concurso para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Olha aí, caiu para técnico judiciário, vai cair para você, viu? A lei número 7.347 de 85, disciplina Ação Civil Pública. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo. Item 1. Ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, mas não o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E aí, está correto ou incorreto? 2. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Correto ou incorreto? 3. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Qual dos itens está correto? Você pode dar uma pausa no vídeo, meu guerreiro e minha guerreira, e tentar responder. Aqui estão corretos, alternativa C, os itens 2 e 3. É mesmo, Robson Concurso, exatamente. Apenas o item 1 está incorreto, porque aqui disse que ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, mas não o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Artigo 3º. Vamos ver aqui o nosso artigo 3º para você ver como cai em prova. Artigo 3º. Ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Aqui o não deixou o item 1 errado. Então, o item 2, fundamentação, artigo 6º, letra de lei. Item 3, fundamentação, artigo 8º, parágrafo 1º, letra de lei, vibração total, não tem mais como errar. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Questão 5, ano 2013, banca IBFC, caiu aí para advogado, diz o seguinte: assinar a alternativa incorreta acerca da disciplina jurídica da ação civil
pública prevista na Lei 7.347 de 1985. Alternativa A. A lei reconhece legitimidade ativa para propor ação civil pública à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações e também às empresas públicas e sociedade de economia mista. Está correto ou incorreto? B. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 15 dias, a partir da publicação do ato, correto ou incorreto? C. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis, correto ou incorreto? E D. É possível a propositura de ação civil pública por associação que esteja constituída há menos de 1 ano. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, qual das alternativas está incorreto? Você pode dar uma pausa no vídeo aqui para negar tempo. A alternativa incorreto exatamente é a alternativa B, que diz o seguinte aqui: no prazo de 15 dias, não. O correto seria 5 dias. A fundamentação no artigo 12, parágrafo 1º, vamos ver aqui o nosso artigo 12, parágrafo 1º, que diz o seguinte: a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Aqui disse 15 dias errado. Alternativa A está correto, letra de lei, artigo 5º, incisos 3 e 4. Alternativa C, correto, fundamentação, artigo 8º, parágrafo 1º. A alternativa D, correto, fundamentação, artigo 5º e parágrafo 4º, tudo letra de lei. No final vamos fazer aquela leitura estratégica para eu e você gabaritar vibração total. Vamos agora à nossa questão 6. Terminou as questões da BFC, agora vou mostrar a você questão recente do CESP-Sebrasp, ano 2025, procurador municipal, para você ver dentro da jurisprudência. Nas ações civis públicas no âmbito de competência territorial do órgão prolator da decisão, a limitação da coisa julgada é inconstitucional, entre outras razões, por violação à isonomia e ao princípio da eficiência na prestação da atividade jurisdicional. E agora, está certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Exatamente, a questão aqui, sexto, está certíssimo, é jurisprudência aí do nosso STF, que nós vamos ver agora, que diz o seguinte aí, o STF no informativo 1012 em 2021, diz o seguinte: é inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator. Por quê? Porque você vem aqui no artigo 16, exatamente, Robson Concurso está preparando você para acertar todas as questões. Se vier a letra de lei, se vier a jurisprudência, para você gabaritar. Vai ter questão simples e também pode a banca IBFC acochar. O artigo 16 diz o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, ou seja, o STF declarou inconstitucional dizer aqui que nos limites da competência territorial do órgão prolator. É o que diz aqui, é inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do seu órgão prolator. Você agora vai gabaritar a vibração total. Vamos agora à nossa questão 7, exatamente. Nossa questão 7, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte aí: caiu o ano 2023, Sebrasp na veia, delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas, fiz esse concurso, estava treinando para o TAF, mas a nota de corte veio alta. Veio meu guerreiro e minha guerreira botando para torar e teve questões anuladas, me deixou de fora. Diz o seguinte: a Constituição Federal define a ação civil pública como uma via processual apropriada para a proteção do ambiente e atribui exclusividade ao Ministério Público para propor. Olha aí, você vai acertar, dizer que exclusividade somente ao Ministério Público está errado. Por quê?
Porque você viu aí no artigo 5º o rol, meu guerreiro, não é exclusividade do Ministério Público, caiu para delegado, vai cair para você agora, para técnico, analista judiciário, oficial de justiça. Vamos mais uma vez aqui do nosso artigo 5º, que traz o rol de legitimados para propor ação civil pública, e você vai gabaritar. O artigo 5º diz: tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, exatamente. Meu guerreiro, minha guerreira, aqui disse exatamente, exclusivamente ao Ministério Público, então exclusivamente aqui deixou a nossa questão errado, vibração total. Vamos agora à nossa questão 8, exatamente, questão 8. Ano 2022, banca FCC caiu aí para promotor de justiça, caiu para delegado, promotor de justiça, meu guerreiro, técnico, analista. Aqui é para você gabaritar. Jurisprudência na veia do STF diz o seguinte: as ações previstas na Lei número 7.347 de 1985 serão propostas no fórum. Dê uma pausa no vídeo, meu guerreiro, minha guerreira, e tente responder ao que alternativa correta é a alternativa D, que diz o seguinte: do local do dano, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa. Mas Robson Concurso está misturando aqui Código de Processo Civil, competência absoluta, competência relativa, exatamente, domicílio do réu, domicílio do dano, exatamente. Você vai agora fazer comigo que cai assim prova. A lei 7.747/85, a lei da ação civil pública, coloca aí o CPC na veia, competência absoluta, competência relativa, domicílio do réu, domicílio do dano, aqui é do local do dano, exatamente. As ações previstas na Lei 7.747/85, que é a Lei de Ação Civil Pública, será proposta no fórum do local do dano, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa. Vamos ver agora a fundamentação no artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública, que diz: as ações previstas nesta lei serão propostas no fórum do local onde ocorreu dano. Olha aí, o fórum do local onde ocorreu dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Você vê aqui fórum territorial, você diz: poxa, é fórum, é o território, é competência relativa, porque eu aprendi que a competência relativa é TV, território e valor. Não, não. Aqui é o fórum do local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional. Competência funcional você liga a competência absoluta, MPF, matéria, pessoa e função. Então, ou seja, as ações previstas nesta lei serão propostas no fórum do local onde ocorreu dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Aqui traduz o nosso artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, competência territorial absoluta. Por isso que é competência absoluta. A questão tinha aqui alternativas, competência relativa, não. Competência absoluta é do local do dano, exatamente. Serão propostas no fórum do local do dano, cujo juiz terá competência absoluta para processar e julgar a causa. Aqui está o nosso artigo 2º traduzindo a questão. Aí você vai lá no artigo 62 do CPC, que diz: a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Aqui traduz o artigo 62 a competência absoluta. Aí você liga competência absoluta, MPF, matéria, pessoa e função. Aqui diz funcional, por isso que é competência absoluta. Por quê? Competência absoluta, artigo 62, MPF, matéria, pessoa em função. Já o artigo 63 do CPC diz: as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o fórum onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações. Então falou, meu guerreiro e minha guerreira, TV, território e valor, como diz aqui, valor e território, você liga a competência relativa. O artigo 63 traduz a competência relativa, mnemônico TV, território e valor. Competência absoluta, MPF, matéria, pessoa e função. Competência relativa, TV, território e valor. Aí vem a súmula 33 do STJ, que diz o seguinte aí: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, é a regra. Mas, Robson, tem o artigo 63, parágrafo 3º do CPC, tem o artigo 63, parágrafo 5º, que foi atualização em 2024, traduzindo o juízo aleatório.
é exceção, mas a regra você guarda. A regra é a súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Competência relativa, TV, território e valor. É a regra. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, súmula 33 do STJ. Mas vem o artigo 63, parágrafo 3º do CPC, que diz: antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ou seja, se for abusiva, meu guerreiro e minha guerreira, pode sim, exatamente, ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. Aí vem também o artigo 63, parágrafo 5º do CPC, que foi atualização em 2024, que diz: o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ou seja, foi abusiva, juízo aleatório, meu guerreiro e minha guerreira, pode sim a competência relativa ser de ofício. São duas exceções aqui, tanto o artigo 63, parágrafo 3º, o artigo 63, parágrafo 5º, uma exceção à súmula 33 do STJ. A regra é que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, mas mostrei esses dois parágrafos aqui do artigo 63, principalmente o juízo aleatório, que é uma exceção, pode sim a competência ser declarada de ofício, a competência relativa. Vamos ver agora a nossa questão 9, olha aí, a nossa questão 9, ano 2022, Banca IBFC, defensor público, diz o seguinte, a nossa questão: de acordo com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, a Lei número 7.347 de 1985, LACP, uma sentença proferida em sede de ação civil pública tem eficácia. Você dá uma pausa no vídeo, meu guerreiro e minha guerreira, e tenta responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa, exatamente, a alternativa correta é a alternativa C, que diz o seguinte, que a nossa Lei de Ação Civil Pública tem eficácia erga omnes e não se limita à competência territorial do órgão prolator no caso de improcedência por insuficiência de provas. Qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. É a jurisprudência do STJ, exatamente, dentro do nosso artigo 16, que eu disse a você que esse artigo 16 diz o seguinte: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes. É o que diz aqui, ó, erga omnes. Interpartes, você já marca errado, interpartes. O somente aqui você já marca errado, porque é somente nos limites da competência. Mas Robson aqui diz: a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. O artigo 16 diz: mas vem o STF, que eu disse a você aqui, meu guerreiro e minha guerreira, nessa questão 6, que o STF, ele declarou inconstitucional essa parte aqui que diz o seguinte: nos limites da competência territorial do órgão prolator. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator. Então, mostrando a você questões fáceis, difíceis e questões muito difíceis dentro aí da jurisprudência do STF, aqui interpartes está errado, somente. O artigo 16 diz somente, mas o STF declarou inconstitucional aqui nos limites da competência territorial do órgão prolator, vibração total. Vamos à nossa última questão, meu guerreiro e minha guerreira, nossa última questão. São 10 questões aí, mostrando a vocês como despencam nas provas a Lei da Ação Civil Pública. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Questão 10, ano 2019, Banca FCC, caiu aí para assistente técnico administrativo. Coloquei essa questão para mostrar a você questão fáceis, questões difíceis, questões super difíceis. Essa aqui é fácil, eu acredito que vai cair na sua prova dessa forma. Uma associação civil formada há 10 anos por moradores de um bairro atingido por desabamento procura a Defensoria Pública, pois pretende pleitear que seja o poder público compelido a cumprir obrigações de fazer relativas à construção de estruturas de contenção de encostas e reconstrução das casas atingidas. Nesse caso, a Defensoria Pública deve ajuizar. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Deve ajuizar ação popular?
B. Deve ajuizar ação anulatória. C. Ação civil pública. D. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ou E. Mandado de injunção. Você já sabe, né, meu guerreiro e minha guerreira? Questão 10 ficou fácil na altura do campeonato. Alternativa C. Ação civil pública. Exatamente. A ação popular, meu guerreiro e minha guerreira, você liga a qualquer cidadão aí no artigo 5º, inciso 73, traduzindo aí o conceito da ação popular. A ação anulatória só se for coisa julgada, não tem, meu guerreiro e minha guerreira. A questão aqui não disse ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não. Já mandado de injunção, você liga aí, meu guerreiro e minha guerreira, qualquer, exatamente, mandado de injunção, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Está aí no artigo 5º, inciso 71. Então, só restou o que? Ação civil pública. Fácil, você vai gabaritar. Deus é bom e ama você. Vem com Hobbies Concursos e juntos vamos vencer. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Leitura estratégica da Lei número 7.347 de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e da outras providências. Artigo 1º. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 1, ao meio ambiente, 2, ao consumidor, 3, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 4, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, 5, por infração da ordem econômica, 6, a ordem urbanística, 7, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e 8, ao patrimônio público e social. Parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Acabamos de ver aí na grande revisão da lei da ação civil pública em questões que esse parágrafo único despenca nas provas. Vamos ver agora o nosso artigo 2º. As ações previstas nesta lei serão propostas no fórum do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa, traduzindo aí a competência absoluta, despencam nas provas, mostrei aí na revisão em questões da lei da ação civil pública. Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou mesmo objeto. Artigo 3º. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, também despencam nas provas o artigo 3º. Artigo 4º. Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, turístico, histórico, turístico e paisagístico. Artigo 5º. Despencam nas provas porque traz o rol de legitimados para propor ação civil pública. Tem legitimidade para propor ação principal e ação cautelar. Inciso 1, o Ministério Público. 2, a Defensoria Pública. 3, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 4, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. 5, a associação que concomitantemente, a linha A, esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. B, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio histórico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja, o artigo 5º eu mostrei aí nas revisões da grande revisão da Lei de Ação Civil Pública, que despenco nas provas, caiu para delegado
de Alagoas diz que era exclusivamente o Ministério Público. Não, são esses rol, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente aqui a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, mas vamos ver uma exceção a essa linha A do artigo 5º daqui a pouco no parágrafo. Vamos ver agora o nosso parágrafo primeiro que diz: o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. O parágrafo 2º, fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Parágrafo 3º, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Parágrafo 4º, o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então guarde bem esse parágrafo 4º, porque a regra aqui, dentro da associação, que diz que a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, ou seja, a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e mais inclua entre suas finalidades institucionais esse rol aqui, meu guerreiro e minha guerreira, mas há a exceção aqui no parágrafo 4 que diz o requisito da pré-constituição, ou seja, esse requisito aqui, pelo menos um ano, inclua, pode ser o quê? Poderá ser dispensado pelo juiz. Quando? Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. A regra é ter, para a associação ter legitimidade para a propor ação civil pública, é que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil, inclua entre suas finalidades esse rol aqui. É a regra, mas o requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Cai em prova exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, por isso que eu dei relevância aqui para você se ligar no parágrafo 4º. A regra é que tem que ter esses dois requisitos aqui, pelo menos um ano, a menos um ano nos termos da lei civil, associação, mas pode ser dispensado aqui. Vamos ver agora o parágrafo 5º. Admite-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Você pode conferir aí no canal Direito Estratégico a grande revisão e tudo sobre o CPC que vai cair aí para técnico judiciário do concurso do TJPE 2025, falando tudo sobre o litisconsórcio facultativo, multitudinário, meu guerreiro, minha guerreira, necessário, obrigatório, ordinário, então, ou seja, tudo estratégico. Parágrafo 6º, os órgãos públicos legitimados poderão tomar os interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6º, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de sua convicção. Guarde bem, despenco nas provas, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá, ou seja, qualquer pessoa é uma faculdade, poderá, já o servidor público é uma obrigação, deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 7º, se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 8º, para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Guarde bem, 15 dias e deve ser gosta de prazo. Parágrafo 1º, o Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior
a 10 dias. Parágrafo 2º. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada a certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los. Artigo 9º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo fundamentadamente. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil ou das peças de informação arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público. Mostrei nas questões. Outro prazo, cai em banca, guarde bem o prazo de 3 dias para você gabaritar. Parágrafo 2º. Até que em sessão do Conselho Superior do Ministério Público seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 3º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Parágrafo 4º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, a recusa ou retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia em decisão sujeita a agravo. Parágrafo 1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público, exatamente, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Parágrafo 2º. A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Parágrafo 1º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado no estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Parágrafo 2º. Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no parágrafo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Artigo 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Guarde bem, o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 16. Mostrei na questão como caiu em 2025 na banca Sebrasp, caiu na banca IBFC,
é estratégico porque a jurisprudência diz o seguinte, o nosso artigo 16, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que, quando legitimado, poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Eu disse, meu guerreiro e minha guerreira, que o STF declarou inconstitucional, que diz aqui, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Não. Está inconstitucional se na questão vier dessa forma, a questão está errada, porque o STF, exatamente em 2021, teve como relator o ministro Alexandre de Moraes. Ele declarou exatamente inconstitucional essa parte nos limites da competência territorial do órgão prolator, exatamente. Mas se na questão vier, artigo 16, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, está certo. Se disser inter partes, está errado. Eu mostrei aí na questão, tanto no CESP em 2025, na banca FCC, jurisprudência na veia. Então, ou seja, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, beleza, não é inter partes, é erga omnes. Nos limites da competência territorial do órgão prolator, está inconstitucional, segundo o STF. Artigo 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao decúplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Artigo 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. A regra que não, mas salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Artigo 19. Aplica-se a ação civil pública prevista nesta lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela lei, naquilo em que não contrarie suas disposições, hoje é o novo CPC de 2015. Artigo 20. O fundo de que trata o artigo 3 desta lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 dias. Artigo 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível os dispositivos. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Seja um agente motivador de vidas. Meu guerreiro e minha guerreira, aqui a grande revisão em questões foi o estudo reverso, primeiro com questões mostrando a você jurisprudência, letra de lei como está em prova, e depois a nossa leitura estratégica para você gabaritar tanto no concurso do TJP agora 2025 e em qualquer concurso, novos concursos, fomentando a educação para ajudar as vidas que mais precisam. Lembre-se de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Continue plantando a boa semente e no tempo certo você vai colher excelentes frutos. Deus está contemplando o seu esforço, a sua dedicação, meu guerreiro e minha guerreira, e você vai vencer, vai sair dessa caverna e vai cantar a vitória. Não ligue para os fofoqueiros nem para as fofoqueiras. Foque no seu sonho, no seu objetivo, confie em Deus, porque no final você vai colher excelentes frutos. Força e honra a mim. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso, juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.